Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento, a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema do Evangelho desse sábado é a nossa oferta a Deus. Nós estamos ofertando o que nos sobra ou ofertamos tudo o que temos para viver? A oferta que chama a atenção de Jesus não é a oferta dos ricos, não são as grandes quantias, não é aquilo que está sobrando, mas a pobre viúva que oferece 2 pequenas moedas, mas era tudo o que ela tinha. Então, o que Jesus quer? A oferta de todo o nosso ser. Então, muitas vezes em nosso coração, nós temos esse desejo sincero de ajudar os mais necessitados, procurando dar tudo aquilo que as pessoas precisam. Gostaríamos de construir casa para quem não tem, dar alimento aos que passam fome, pagar tratamento médico a quem passa por algum tipo de situação difícil na saúde, porém nós não temos muitos recursos para fazer todas essas obras maravilhosas. A verdade é que na maioria do povo a gente vai ganhar aquilo que é suficiente para nós e talvez não sobre recursos para ajudar os outros. E alguns ainda pensam: se eu fosse rico, quanta gente eu poderia ajudar? E não é isso que chamou a atenção de Jesus. Não foi a oferta dos ricos, porque essa não é a lógica do reino de Deus. E se a gente for olhar a vida de São Francisco, por exemplo, ele vinha de família rica, mas ele renunciou à pobreza, se fez pobre para ajudar os pobres. Ele abriu mão da riqueza para servir a Deus. E a gente acha que se tivermos riqueza, milhões, nós serviríamos melhor. Porém, essa não é a lógica do reino de Deus, do Evangelho, nem foi a lógica na vida de São Francisco de Assis, foi o contrário. Queridos irmãos e irmãs, essa viúva deu do próprio sustento, daquilo que poderia lhe faltar. Porém, o pouco que nós tiramos e ofertamos para Deus, esse pouco é transformado. A lógica do Evangelho é a lógica da partilha. Dá e vos será dado. Uma boa medida. Tenho certeza que esta mulher não ficou desamparada. E a gente precisa aprender a dar o melhor para Deus, a acreditar na providência divina, a fazer a nossa oferta com fé em Jesus, que não deixa faltar para nós. E se a gente for observar, Deus concede muito mais do que nós precisamos. Se nós não formos capazes de praticar este evangelho,
de viver o gesto da viúva que oferece tudo o que tinha, a nossa relação com Deus e com o próximo, a nossa conduta estará parecida mais com a dos escribas e fariseus do que com o cristianismo em profundidade, o cristianismo autêntico. Queridos irmãos e irmãs, os escribas na comunidade queriam se fazer de mais importantes, de superiores, mas não se colocavam a serviço. Não fazia da sua vida uma oferta agradável a Deus. Eles aparentavam ser piedosos, mas orgulhavam-se da vida judaica. A gente não deve viver o cristianismo de aparência. Não devemos ter orgulho das nossas piedades. Isso é uma falsa humildade. É um orgulho fingido de humildade. Queridos irmãos e irmãs, muitos fingem estar perto de Deus, mas estão longe de Deus. Então, que possamos ouvir este evangelho como uma advertência a nós, para ajudar, para servir, para amar, para se dedicar, para ofertar. Você não precisa de milhões. Você precisa de um coração cheio de amor e de fé para fazer a sua parte. Pode ser pequena, como a oferta da viúva, mas é tudo que você pode. Faça o seu máximo e tenha certeza que Deus nunca irá te desamparar. Continue cuidando das coisas de Deus e deixe Ele cuidar das coisas da sua vida. Essa é a experiência da fé. Acredite. Faça bem a tua parte e Deus nunca vai deixar de fazer aquilo que é a parte da aliança que Ele tem conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.